Ai, 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 and another butterfly feels from the Thompson as a samurai. Olá, você que está aqui de volta ao meu canal. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença de estar aqui novamente neste belo canal, tá? E um Feliz Natal para você que passou o seu Natal provavelmente sentado na sala com tédio sem fazer nada. Oh, Feliz Natal! Ou teve que suportar aqueles parentes insuportáveis perguntando sobre os seus namoradinhos ou namoradinhas. Mas uma solução para você que fica sentado na sala sem fazer nada, eu, junto com a minha equipe belíssima e maravilhosa, que sempre trabalha de bom grado para mim, não como se eu estivesse forçando eles a trabalharem também em feriado, mas a gente está aqui para resolver os seus problemas de tédio, postando vídeo toda semana. Que a gente consegue, né? Que às vezes não vai. Às vezes tá fora do plano. Às vezes, geralmente por minha culpa. Ai, gente, deixa... Oh, deixa essa parte de silêncio, tá? Mas a gente está aqui se comprometendo a trazer um pouco de felicidade para você. Siga eu nas redes sociais que ali sempre vai ter alguma coisinha, algum conteúdinho para você. E minhas redes sociais estarão aparecendo aqui pela tela, por favor. No meu TikTok, no meu Instagram, tá? Então fique por dentro ligadinhos de tudo que a gente sempre está aí para o seu entretenimento. Agora, depois de todo esse início que eu não sei por que eu fiz, que eu do nada surgiu, né? Vamos para o conteúdo de hoje que a nossa produção queridíssima trouxe. Pois é, e tá tendo um babado aí, menina. Que tá acontecendo com nossa querida Ismael, que tá aí, né, na boca de confusão, aprontando por aí, que não é a primeira vez que acontece um cancelamento da drag, entendeu? E a gente veio comentar, veio saber mais sobre o porquê que estão cancelando ela, qual é o motivo, da onde que surgiu esse motivo, por quê, por qual, por quem, né? E a gente, como equipe investigativa, a gente veio aí e trouxe informações. Informações que já estão aí, que vocês provavelmente já sabem, porque a gente aqui só traz fofocas requentadas, né? Que é o nosso estilozinho que vocês adoram. Eu não sei porque eu tô falando que nem jornalista, gente. Eu tô estranhando. Tudo começou com este vídeo aqui que viralizou aí nas redes sociais. A gente vai ter prova agora e a gente queria a sua benção, a sua sorte pra Não, vai gente. se fuder. Não acho bonita essa porra, não. Mulher, assim, na seca. Na seca! Assim? Menina! Nossa, como vocês são engraçadas, ai. Gastaram R$ 25 à toa. O clima pesadíssimo. Gente, o clima lá embaixo, subterrâneo, enterrado. Mandou ser sem futuro. Escola é lugar de estudar, suas fudidas. Não é lugar de ficar vendo live, não. Live vê depois. Em vez de estar usando esse tempo pra estudar um pouco pra prova, que vocês vão tirar 0, né? Não, vamos mandar áudio. Ah, vai se fuder. Gente, o clima enterrado lá embaixo. Meu Deus. E aí, né, veio esse corte Tramontina. Corte rápido. De uma live dela que saiu, né? E tem muita gente que está comentando sobre a polêmica que está rodando por aí. Vamos ver a nossa queridíssima aqui, Toy Aberli, tá? Que está comentando também. Cancelamento do Ismael. Gente, já faz alguns longos anos que eu venho vendo tretas em relação a ele e a pessoa dele. E não é a primeira vez que isso acontece, algum tipo de polêmica, alguma coisa que ele acaba se envolvendo. O Ismael, ele tem um posicionamento na internet muito, querendo ou não, áspero. E se você consome o conteúdo dele, você sabe que isso é um traço muito específico dele. Eu acompanho o Ismael desde o final do ano passado, desde quando teve aquela treta, aquela polêmica de transfobia e tudo. E assim, gente, de fato, desde lá, tem gente que tem um pé atrás com o Ismael. E eu não vou deixar de concordar. Porque por mais que eu consuma o conteúdo dele, eu acreditava que ele iria mudar aquela forma dele de pensar e de agir. Porque realmente é complicado.
Algumas meninas mandaram R$ 25 na live dele, aonde elas estavam na escola pedindo boa sorte pro Ismael. Gente, pra quê? As meninas mandaram esses R$ 25 pedindo boa sorte, o Ismael surtou na live, aquilo foi um surto, falando: ai, por quê? Não é pra vocês ficarem fazendo isso, vocês sabem que eu não gosto disso. Qual era a necessidade? Xingou as meninas de palavras de baixo calão, que eu não vou ficar citando aqui no vídeo. Mas a gente não tinha a necessidade daquele xingamento. E Ismael, mesmo que as meninas estivessem erradas por estarem na escola fazendo uma prova, é muita falta de maturidade você como um adulto, mesmo que você seja um adulto já de 20 e poucos anos. Isso cabe a você entender que você é um adulto de uma relação onde você influencia outros adolescentes que lhe assistem. E é uma falta de educação tremenda você agir da forma que você agiu em live. Exatamente. Eu acho que a partir do momento que a gente se mostra como uma pessoa pública, a gente vem com esses termos também, essas regras de que sempre devemos pensar no que a gente está falando, porque isso gera muita influência na outra pessoa, por isso o nome influencer, né? Porque nós, pessoas públicas, acabamos influenciando muita gente com a nossa maneira de agir. Não só as coisas que a gente fala, mas sim a nossa maneira de agir, piadas, bordões, coisas que a gente fala, acaba influenciando muita gente. Tipo, os youtubers antigos que vocês assistiam, de Minecraft, de fofoca e outras coisas mais, acabaram meio que moldando a sua personalidade que você é hoje, né? Então, desde as eras do YouTube, a gente sempre tem que tomar bastante cuidado com o que a gente fala. Realmente foi uma questão bem áspera, né? Como ela disse, que eu, como uma pessoa que acompanha o Ismael, perdão, eu sei como que é, né, essa coisa que geralmente é usada como piada. Eu vejo até bastante semelhança do jeito do Ismael com a da Vanessa Wolff, né? Daí posso ficar só. Eita, porra. Mas eu acho que tem certas questões de como a gente age com o nosso público e tudo mais que, enfim, acaba... Nossa, eu tô sendo muito woman aqui, né? Muito, assim, profissional no que eu tô falando. É que eu tô com medo de falar qualquer coisa. E aí depois porque, olha, esses dias eu tava vendo os comentários que eu sempre leio, né? Eu sempre leio os comentários dos meus vídeos pra ver se não tem ninguém me tacando paus e pedras. Porque senão eu vou tacar facas depois. Brincadeira! É meme? Eu, hein? Jamais eu farei isso, não. Me escrevendo bem assim: nossa, a nossa Ismael da Shopee, novo seguidor, novo inscrito. Eu falei: gente. Eu falei: kkkk, né? Aí depois saiu essa polêmica no dia seguinte. Eu falei: será mesmo? Eu tenho um pouco de medo agora, porque assim, eu sei que a Ismael acaba sendo uma influência muito grande nesse canal, né? Eu já falei várias vezes que a gente pega vários vídeos de referência. Eu também uso algumas coisas de referência da Ismael. Porém, entretanto, eu não consigo ser uma pessoa muito áspera, né? Porque eu sou assim, né? Venho na minha, mas eu sou camponesa, né? Entenda, eu sou Dominique. E eu sou mais nessa vibe. Eu sou tão áspera, não sou tão ríspida com vocês, né? Só se vocês me xingarem, aí eu vou começar a ser ríspida. Mas enfim. Eu entendo que em alguns momentos você se estressa porque tem comentários realmente homofóbicos, comentários que passam do extremo contigo. E eu entendo de verdade. Só que é aquilo, você mesmo diz, tá na internet, vai ter que ouvir coisas que você às vezes não vai querer ouvir. E você tem que saber lidar com isso. Você mesmo fala isso. Gente, eu acompanho o Ismael faz muito tempo. E todas as pautas que têm relação com internet e com comentários negativos sobre a pessoa, sabe? Essas coisas, hate pesado, ele tem um posicionamento dizendo, se você tá na internet, você às vezes vai ter que arcar com situações negativas em relação a você. E, gente, o Ismael, ele acaba se envolvendo em polêmicas que, se ele não abrisse a boca naquele momento, sabe? Se ele evitasse, não tava acontecendo. Não tô aqui pra defender, porque realmente essa situação foi, assim, desnecessária, sabe? Não tinha necessidade de ser tão grosseiro com as meninas, porque aquilo não tinha necessidade alguma, sabe? E pra quem tá defendendo Ismael, gente, é aquilo. Se você paga pau de influenciador que erra, você é pior.
tá? Porque de verdade, gente, influenciador é um ser humano que nem eu, que nem você. Influenciador não é um ser acima celestial. Exatamente, gente. Então, vamos sempre tirar dessa nossa cabeça sobre que certas pessoas ou certos tipos de pessoas, a gente sempre tenta meio que inconscientemente ou conscientemente, a gente sempre tenta colocar ela no pedestal como uma coisa inalcançável, sendo que é só mais um outro ser humano comum que está aqui conversando com uma câmera, que meio só criou essa vontade ou essa coragem e meio que perdeu a vergonha pra falar em frente a uma câmera, que nem eu. Ainda tem um pouco, né? Mas deixa pra outra história. E que também está sucinto a sentir emoções, a sentir raiva, a sentir tristeza com certos tipos de comentário. Eu já li bastante comentário e já ouvi bastante comentário sobre a minha aparência, o meu rosto, o meu corpo. Infelizmente, eu sou uma pessoa que nasceu dentro de um núcleo de bullying durante 11 anos da minha vida. Então, eu meio que sei, né, que todos os tipos de comentário podem afetar uma pessoa, seja negativamente ou positivamente. A internet geralmente é negativa, né? Vê a gente não como um ser humano, mas como um bicho. Não é nem como animal, porque nem animal a gente faz toda essa crueldade, mas vê como bicho. Qualquer pessoa na internet, não só a pessoa que grava vídeo. E como se não tivesse outra pessoa do lado da tela, meio que pelo fato da gente estar digitando, conversando através de uma tela, perde a empatia, sabe? A questão da empatia. A gente vira uma pessoa apática, porque a gente tá conversando através de um objeto, a gente não tá olhando no olho. Porque eu duvido que você digitaria um negócio absurdo pra uma pessoa, ou se fosse olhando na cara dela. Porque assim, eu duvido que você só ia bater e falar: Ana, é que assim, o vídeo que você postou eu não gostei. É que assim, dá pra você apagar, é que você tá feia, você tá ridícula, seu nariz tá empinado, seu cabelo tá assim, só o chumaço, parece que queimou seu cabelo assim, parece que teve corte químico, sabe? Eu não me senti bem com o seu vídeo, você tá meio apagado, tá abatida. Nossa, porque assim, né? Se você fosse fazer uma coisa dessa, demanda tempo, né? E aí, como a gente tá no celular, tem gente que é meio desocupada. E aí, faz esses comentários sem noções. Mas pra que lado que eu tava indo? Agora que eu já me perdi aqui no minha linha de raciocínio, que eu já fui pra essa questão dos comentários. Ah, tá, lembrei. E que aí, a gente... É uma coisa a gente saber falar pra... Quando você se torna uma pessoa pública, você tem que lidar com isso. E outra coisa é a gente lidar com isso. Porque é uma coisa que ataca a nossa pessoa, entende? O nosso ser, nosso ego, nosso orgulho, nosso âmago, entende? E aí é uma questão totalmente diferente, que a gente pode perder a linha, pode perder a paciência. Então, ser um youtuber, ser um tiktoker, ser um influencer hoje em dia é uma coisa muito pisando em ovos. Você tem que saber muito o que você tá fazendo e ter muito uma galera de crise, de gerenciamento de crise pra caso aconteça isso, né? Já vou deixando a dica aqui pra vocês. Se eu errar, porque com certeza eu vou errar uma hora, porque eu sei, eu me conheço. Tenho até medo de começar a fazer live, porque fala, ai, por que você não faz live? É que uma coisa é eu falar aqui no vídeo, né? Se eu falar alguma coisa, uma informação errada, corta. Tem nem chance de sair um corte errado, né? E eu sempre tento ser a pessoa mais educada e respeitosa, né, com todo mundo. Mas a partir do momento que você me desrespeita, não tem o porquê de eu te respeitar. Já começa por aí. Mas caso aconteça de eu errar, porque todos nós somos seres humanos, nunca esqueçam disso. Todos nós temos sentimentos e todos nós estamos propícios a errar. Eu espero do fundo do meu coração que vocês, meus seguidores que me amam tanto, eu espero assim, que me avisem, né, gente? Porque... a gente sempre tenta ver qual... A gente nem sempre, né? Nem todo mundo, né? No caso que eu quis falar. Mas sempre é importante a gente tentar reconhecer o nosso erro. O que foi ali o ponto que a gente errou, pra gente tentar entender e tentar se redimir. Porque não adianta eu vir aqui pra falar vocês e falei, não tô dizendo que é o caso. Mas não adianta eu vir aqui e falar, ai, gente, me desculpa, eu errei, né? Desculpa pra quem se sentiu ofendido, né? Mas...
Vida que segue, assim, que Deus nos proteja, amém. Né, não adianta, tem que entender o ponto que eu errei ali. Nossa, eu fiz um diálogo. Ai, gente, hoje eu tô filósofa, né, pensadora. Hoje eu tô crítica. Meu bem, horrível, 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 horrível. Então, se coloque na posição de também considerar a não passar a mão na cabecinha só porque você gosta da pessoa. Tente entender que as pessoas erram e que elas precisam reconhecer tais erros. O Ismael, ele veio com um pronunciamento também em relação àquele vídeo do cachorro que ele fez, que sim, aquele vídeo ali foi bizarro. Então, esse vídeo do cachorro, eu não quero nem trazer aqui, por conta que eu não tive nem coragem de ver. Eu espero que você também não tenha visto, porque eu tenho medo desse vídeo. Mas eu nem vou usar, procurar esse vídeo, por conta que com animaizinho comigo me toca num nível que eu fico mal. Mas é aquilo, gente, ele tá errando um erro atrás do outro, ele tá cavando a própria cova. E eu acompanho ele, gosto do conteúdo, mas sinceramente, eu acho um erro o que ele tá fazendo. E como influenciador, ele tem que ter o quê? Cuidado com a internet e o que ele posta. Ela meio que divou, né? Ela falou realmente ali o que eu demorei 30 minutos pra explicar, ela resumiu em 2. Amo! E aqui, cadê o pronunciamento do vídeo do cachorro que a gente trouxe aqui? A gente não entendendo o que tá acontecendo, então eu vou explicar. O que acontece foi, há muito tempo, já tem quase uns 10 dias isso, eu fiz uma live falando sobre a treta da Deolane. E aí, durante um vídeo, ela tava apontando pros meninos. E eu associei com um meme muito antigo do Facebook, que viralizou na época que eu gostava de usar o Facebook ainda, há muitos e muitos e muitos anos, que é um meme de uma fatalidade. Só que quando esse meme viralizou, a gente tava em outra época da internet. E eu não tô me justificando aqui, eu tô só explicando o que aconteceu e dando o contexto, assim. E pra mim, sempre foi meio óbvio que não era sobre o cachorro. Eu acreditava que todo mundo também pensava dessa forma. Porque, de novo, esse meme viralizou numa época muito diferente, né? E hoje em dia a gente entende muito mais sobre os direitos dos animais e sobre como isso é um absurdo. Sabe aquele riso que você dá de nervoso? A mulher tava com um cachorro, né? A mãe falou assim, agora você vai comer o cachorro. Daí você fica... Ai, gente, que bizarro, hein? Credo. Nossa, eu sairia revoltada desse vídeo, não estaria nem rindo. Como assim, meu Deus? Você começa a rir de nervoso, não porque você acha aquilo engraçado, não porque você acha aquilo cômico, mas porque você acha aquilo absurdo. E eu acreditava que todo mundo imaginava a mesma coisa. Só que não. Daí quando eu fui ler os comentários, eu fui entender o que as pessoas de fato tinham a dizer. E fui repensar sobre aquele meme. Porque, como, de novo, ele viralizou numa época muito diferente da internet, uma época que não se falava sobre isso, eu não cheguei nem a associar, porque pra mim era tão explícito que não era sobre o cachorro em si, e sim sobre a forma que a mulher falava, e que não tinha graça o que aconteceu com o cachorro. E sim, o vídeo inteiro, né, quando você para pra pensar, não tem graça. Mas ele é tão absurdo que você ri de nervoso. E foi o que aconteceu. Mas, de qualquer forma, eu não tô aqui pra falar que eu tô certo, que eu... Ai, gente, nossa, não sabia e tudo mais. Sim, infelizmente, é uma fatalidade. Eu não consigo desfazer o que eu fiz. Eu reagi ao vídeo. Na hora, eu sim ri de desespero pela situação. Não porque eu achei engraçado aquilo, reiterando mais uma vez, mas não deveria estar no vídeo, entendeu? Então, peço desculpas, teve uma pessoa que falou que vomitou vendo meu vídeo. Eu não quero que seja esse o sentimento que eu passo pra vocês, sabe? E de novo, eu nunca fui e não pretendo ser aquela pessoa que quando vê uma polêmica, e principalmente uma polêmica que a pessoa tá errada, e nesse caso eu estou errado, eu fique calado, porque não é o tipo de pessoa que eu gostaria de acompanhar. Não é a primeira e nem a última vez que a gente vai cometer erros. Eu falo a gente porque eu penso muito num ponto de vista humano, sabe? Um ponto de vista de uma pessoa que erra, sabe? Como qualquer outro ser humano. Mas o que diferencia pra mim uma pessoa da outra é quando essa pessoa tá disposta a aprender, sabe? Com o próprio erro, pedir desculpa, obviamente, por aquilo, sem dizer, ai, eu estou certa, ai, vocês não me entendem, ai, eu sou incompreendido, ai, tô sendo perseguido, e
bola pra frente, entendeu? É, gente, é meio bizarro esse caso. Nossa, pesou o clima tanto do vídeo que a Rogélia não vai conseguir um meme, bicho. Rogélia, você não vai. Olha, você vai ter que lutar pra deixar esse vídeo engraçado, deixar esse vídeo interessante, porque o clima tá tão baixo, o clima tá tão subterrâneo, mulher. Ai, eu já tô com vontade de encerrar o vídeo por aqui, de verdade. Ai, gente, coisa com animal pra mim não dá. Bizarro. Eu teria rido desse vídeo se eu tivesse visto? Não. Por conta que vídeo com animal me maltratar animal me estressa no nível, eu não consigo. Ai, não. Então, tá bom, vamos continuar aqui com a polêmica que a gente que a gente estava falando antes. Criadora de conteúdo, a gente precisa ter em mente que a partir do momento que a gente consegue uma gama de seguidores, a gente automaticamente deixa de ser criadora de conteúdo e passa a ser influencer. Por isso que várias pessoas começam a se influenciar com aquilo que a gente posta e principalmente da maneira que a gente age. Mas sabia que isso daí também é um erro da sociedade? Porque com o vício, que a gente tem vários conteúdos e coisas polêmicas e coisas que façam a gente se sentir encaixado em algum lugar, dentro de uma caixinha, dentro de um grupinho, dentro de uma bolha, porque sociedade é isso, você se sentir encaixado dentro de um grupo social. Muitas pessoas deixam de ter a questão do pensamento crítico. O cancelamento, ele veio com essa ideia de ter um pensamento crítico, de pensar sobre o que essas pessoas que falam atrocidades, não tô falando que é esse caso também, mas vai mais para um lado de lacração, de sempre tentar lacrar em cima do outro, do que de fazer um pensamento crítico do porquê, sabe? Muito do porquê, fazer a gente pensar muito, sabe, nessa questão. Falando na plataforma, um vídeo do Smile em uma live onde duas... Perdão? Smile. Ah, sim. Não, achei só legal ela falar Smile. Meninas mandaram pra ele um pix de R$25 e pediram pra que ele abençoasse elas, porque elas iam fazer uma prova da escola. E, gente, quando eu vi esse vídeo, eu confesso pra vocês que eu fiquei muito incrédula, principalmente pela forma como ele respondeu elas. Isso porque ela não viu os vídeos da Vanessa Wolff respondendo os fãs dela quando manda dormir. Velha vagabunda bebada do A sua mãe. R$5. Olá, Bebada. venha, tudo bem? Não. Um problema seu. Imagina, essa mulher ia ter um surto, um infarto. Extremamente grosseiro, ele xingou elas, falou pra elas irem se fuder. Entendeu? E ainda disse... É que no TikTok eles... tem isso, né? Mas aqui no YouTube a gente vai falar... pariu, desgraça, falou pra tomar no... Falou pra ir pra casa do... Falou pra ir se falou pra ir pra... É isso que ela falou. Brincadeira, é brincadeira, é meme. Eu tô fazendo pra rir, pra descontrair um pouco esse vídeo, porque esse vídeo tá muito pesado. E eu sou uma pessoa que precisa fazer piada. Não, o vídeo vai ficar desinteressante, você não vai nem querer ver o resto do vídeo. E ainda fez o favor de desligar, ó, eu vou me estressar. Eu vou me estressar aqui, viu? Hein? Olha, agora eu vou ter que ficar segurando essa desgraça com a mão. Vai ficar torto? Vai ficar torto. Agora a culpa é minha? Talvez, que não deixou o negócio carregando. A gente continua daqui, pode continuar daqui. Vocês estão me vendo? Então a gente continua daqui. Que as meninas teriam gastado R$25 à toa. Gente, eu acho assim que quando a gente é influencer, a gente precisa pensar muito antes de abrir a porra da boca. É justamente por isso que eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado pra quem a gente dá palco e principalmente pra quem a gente dá fama. Será que essa pessoa realmente merece toda essa admiração? As pessoas são ingratas. Elas não reconhecem o valor que é um seguidor, o valor que é um fã. Se a pessoa tá onde ela está hoje, é porque tem pessoas que acreditam no trabalho dela, que confiam no trabalho dela. E você agir dessa forma é muito feio. Sendo um pouquinho advogado do diabo de uma pessoa que acompanha, assim, os vídeos da Ismael, né? A Ismael, ela já fez umas coisas que eram essenciais, que nem sobre essa questão da educação, né? Que é o estopim desse caso que aconteceu. Mas isso vem desde antes, por conta que ela sempre... A gente tem um pronunciamento e ela vai dizer isso, que ela sempre se preocupa com a questão da educação, porque a questão da educação é a mais importante para uma pessoa, principalmente uma criança ou um adolescente. E não querendo passar pano para isso,
Mas é sempre importante pontuar essa questão de ver os dois lados também. E ele foi uma das pessoas que lutou no YouTube, que fez vários vídeos sobre essa questão de, tipo, da Malu Raridade lá, Mas quando a gente debate sobre um assunto, a gente sempre vai ficar marcado por aquilo, né? A pessoa que briga, a pessoa que faz pipipi popopó, e as pessoas sempre esperam mais tretas e tudo mais. Então, acontecer esse caso, meio que foi uma maré aí, né? Enfim, a gente vai ver a questão do pronunciamento também da Ismael. Mas ainda não tem um trabalho tão difícil assim, né? Mas tava de férias, acho que todo mundo merece um descanso. Assim que estourou, eu tava de férias. Eu falei, não, eu vou esperar acabar as minhas férias, depois eu falo. Porque eu nunca fui de fugir. Aconteceu uma situação. Eu vou ficar quieto, não vou falar nada. Depois que eu descansar, eu falo. Não. E antes de mais nada, eu não tô me justificando, tá? Vou só explicar o que aconteceu. Então, eu sei de todo o problema. Eu sei que eu não tô certo, tá? Calma aí. Eu faço live na Twitch. E essas lives, elas têm muitas horas de duração. Eu já cheguei a ficar 6 horas em live. Esse dia, especificamente, alguém mandou um pix. Não essas meninas, mas antes disso. Mandou um pix falando: Oi, Ismael, tô na escola te assistindo. Manda um beijo. Respondi normal, gente, educadamente. Postura que eu tenho. Se vocês esperam um criador de conteúdo que vai falar: gente, não vamos estudar, vamos largar os livros e vamos queimar as escolas, procurem outra pessoa. A educação mudou a minha vida, a forma que eu vejo o mundo. Ter tido uma boa educação, numa boa escola, fez com que eu me tornasse uma pessoa que tem muito mais consciência do mundo hoje, e eu incentivo que outras pessoas estudem. Não só a escola, não só terminar o ensino médio, concluir um ensino superior, que é o que eu pretendo pra mim, e que é o que desejo pra todo mundo que me assiste. E nesse dia, as pessoas viram que me deixava desconfortável ficar mandando pix falando que tava na escola, falando que era na escola. E o primeiro pix eu respondi normal, o segundo eu respondi normal, o terceiro normal, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo primeiro, 12º. Aí chegou no 20º, praticamente, que foi justamente o pix das meninas. Claro que não foi necessária a forma que eu respondi elas. Só que passar muitas horas ao vivo e pessoas que você não conhece te mandam... Gente, tá dando tudo errado na live de hoje! Te mandando mensagens que te deixam desconfortável com aquilo, faz você, às vezes, responder mesmo sem ouvir. Assim que eu ouvi que elas estavam na escola, eu já fui estourando. Porque outras pessoas estavam fazendo isso de propósito. Às vezes nem estavam na escola, mas mandavam, porque via que eu tava desconfortável. E daí foi quando eu estourei. Claro que eu não tô certo em ter estourado, gente, pelo amor de Deus. Mas falar que eu sou assim... Faz uma conta. Eu faço live tem 2 anos. 3 lives por semana, com umas 4 ou 5 horas cada. Se todas as lives fossem assim... Coragem, fazer live. Ai, gente, estão falando pra eu fazer live, mas... Vai ter live de 20 minutos! Amaram! É isso que eu tenho a oferecer, gente. Porque coragem. Tem que aguentar um povo falando no meu ouvido por 6 horas. Por 6 horas tem que entreter, ser palhaça. Ah, não. Nem CLT faz um tipo de coisa dessa. Não. Mentira que um dia eu vou estar aí, eu vou estar pagando minha língua, porque eu sou uma pessoa hipócrita, que eu me conheço. Será que ia ter demorado tanto pra surgir um caso? Eu tentei entrar em contato com as meninas, pra falar com elas pessoalmente. Não consegui, porque o Twitter delas é fechado, mas elas deixaram uma mensagem dizendo que tá tudo bem, que elas entenderam a situação. Foi até onde eu fiquei sem entender, tipo, até as próprias meninas não estão ofendidas, mas o restante do pessoal que nem assiste a live tá ofendido, fiquei meio confuso, né? É porque todo mundo tem isso, principalmente na internet, né? Da gente pegar a dor dos outros e tudo mais, e aumentar. E, infelizmente acontece isso muito na internet. Mas se tá tudo bem pras meninas, que já aconteceu, que já passou, então tá bom. E eu já vou emendar também, porque eu vi um pessoal num vídeo que o menino posta, tirando sarro da minha aparência. Aí eu já acho sacanagem tirar sarro da aparência dos outros, eu acho meio mal, chulo aqui, discurso de ódio. Aqui não rola, tá? Então se você é uma pessoa que faz isso, eu espero que você queime no fogo do inferno, tá? Você é uma pessoa infeliz,
se você ofende as pessoas pela aparência, se você diz algo sobre a aparência da pessoa que não agrada, se você é uma pessoa que não tem a capacidade de falar uma coisa boa, permaneça em silêncio na sua insignificância, tá bom? Vamos todo mundo entender a nossa insignificância aqui. Eu não sou mais importante que você também não é mais importante que eu. Assim como eu vou ser uma pessoa educada com você, espero que você seja uma pessoa educada pra mim. É o que falta isso, tá bom? Então se você é uma pessoa que me segue e faz isso, sai. Agora. Saia, vaza. Que esse tipo de gente eu quero não, tá? E eu respondi à altura. Eu não fui lá xingar ele de graça também, né? Ele fez um áudio me zoando, falando da minha aparência, dando a entender sobre a minha cara. Estão falando que eu sou um monstro, então eu quero que xinguem vocês. Já que vocês gostam, eu quero que falem da cara de vocês, eu quero que falem da aparência de vocês, que vocês fiquem felizes com isso. E Feliz Natal, né, gente? Dia 25, batendo na porta, Ano Novo, 2026. Vamos viver um pouquinho. Ai, é um bom começo de ano. Amo! Incrível, né, gente? Mas enfim, errou. Foi desnecessário? Foi desnecessário. Mas o importante é que se está tudo bem pro lado das meninas que foram ofendidas, e com elas está tudo certo que foi das pessoas que foram, né, vítimas do que aconteceu, né, do caso. Mas meio tentou entrar em contato com elas pra pedir desculpa. Tá certo, né? Aqui, detalhe, não pediu desculpas. Incentivar as pessoas que estudam chamando elas de fugir, pelo amor. E mulher. Pois é. Pra encerrar com chaves de ouro, sempre um memezinho que a gente traz pra evoluir um pouquinho a vibe que tá esse vídeo, né? Porque tá uma depressão, menina. Tô até suando aqui. Misericórdia. Ai, a música de direito autoral. Eu gostei da música de direito autoral. Imagino quão escroto você tem que ser ao ponto de não agradecer dos 25 doados, você xingar duas estudantes que só queriam uma boa sorte na prova. OBS, ainda não era a hora da prova. Roma Gagaga enviou R$7. Amo a descrição.